eu sou a professora Karine e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a P1 da prova do ICMS Santa Catarina, cujo edital foi divulgado no dia 3 de setembro. O concurso do ICMS Santa Catarina é um concurso muito esperado e o edital trouxe algumas novidades, dentre elas a divisão do concurso em 3 provas, P1, P2 e P3, sendo que a P3 varia para cada área de conhecimento. Então a gente tem a área de conhecimento de auditoria e fiscalização, a área de conhecimento de gestão tributária e a área de conhecimento de tecnologia da informação. Nesse vídeo, portanto, a gente vai falar um pouquinho sobre a P1. A P1 do concurso do ICMS Santa Catarina vale 20% do total da prova. Não importa para que área você esteja fazendo, ela vale 20% do total da prova. Ou seja, não é a prova que vale mais, não é a prova mais importante em termos percentuais do seu concurso. O problema é que existem mínimos por prova, então você tem que fazer no mínimo 50% da P1 para não ser desclassificado do concurso. Ou seja, mesmo ela não tendo uma grande proporção no seu resultado final, você não pode simplesmente abandonar o estudo, porque senão você corre o risco de ser eliminado do concurso. Além disso, a P1 é a prova com o maior número de questões, ou seja, são 100 questões para serem feitas em apenas 5 horas. É uma prova muito extensa para ser feita em pouco tempo. Desta forma, o candidato deverá treinar a rapidez com a qual ele faz as questões da prova antes da mesma, para que você chegue no concurso preparado. Agora, baseado na minha experiência, eu percebo que mesmo que a gente treine bastante, mesmo que a gente pratique bastante as questões da banca, mesmo assim é bem possível que você tenha que chutar questões na prova pelo simples fato de que não vai dar tempo de resolver. Por isso, na minha opinião, a P1 é a prova que elimina claramente o candidato que não tiver uma boa estratégia. Aquele candidato que não tiver estratégia, que não tiver uma boa malandragem para estudar para P1 e para fazer a P1, ele vai ser eliminado. Por quê? Primeiro motivo é uma prova que não vale muito, ou seja, você não pode destinar todo o seu tempo de estudo para P1, porque você tem a P2 e a P3 que valem muito mais. Ao mesmo tempo, você não pode deixar de estudar as matérias da P1, porque você tem que chegar lá na prova e garantir os mínimos. Além disso, você tem que estudar as matérias corretas, de modo que você não chegue na hora da prova sabendo fazer um conteúdo, tendo escolhido estudar aquele conteúdo, mas sem tempo de resolver aquela questão na hora da prova. Então é importante que você estude as matérias cuja resolução da questão na hora da prova seja mais rápida. Então eu vou falar um pouquinho agora de cada matéria da P1 do concurso do ICMS Santa Catarina, só lembrando que as provas estão marcadas para dia 17 de novembro. A primeira disciplina da P1 no edital é português. Português conta com 25 questões, ou seja, 25% do total de pontos disponíveis na P1. O que a gente tira disso? Metade dos mínimos que você precisa fazer na P1 estão em português, ou seja, é uma matéria que você pode negligenciar? Não. E qual é a dica para estudar português para a prova da FCC? A dica é: foque em questões em que haja texto, foque em questões anteriores da banca, especialmente questões que já foram cobradas em concursos de área fiscal e questões em que haja texto, questões em que você tenha que lidar com textos. E a dica maior é, ao resolver a prova, não leia o texto logo no começo, para você não se perder. Vá direto para as questões relacionadas àquele texto e vá pescar a resposta nos textos, de modo que você não perca tempo lendo coisas desnecessárias na hora da prova e se enrolando em relação ao conteúdo e ao raciocínio usado no texto. Vá primeiro para a questão e para as questões, tente entender o que todas as questões relacionadas àquele texto estão pedindo e aí você vai ler o texto pescando as respostas das questões no texto. Então essa é a minha dica para português. Lembrando que é uma matéria que tem que ser muito treinada com exercícios anteriores da FCC. Com relação ao raciocínio crítico, raciocínio lógico e estatística, aqui é um conhecimento importante. Estatística normalmente são questões demoradas para se fazer e o edital é bem extenso nessa matéria. Ele trouxe estatística descritiva, ou seja, estatística básica, trouxe também estatística avançada, que a gente chama de inferencial. Ou seja, na minha opinião, se você ainda não estudou estatística, não é uma boa hora de começar, porque mesmo que você aprenda estatística, vai levar um bom tempo para resolver na hora da prova, e isso não vai valer a pena no contexto daquelas 100 questões que devem ser resolvidas em apenas 5 horas. A minha sugestão é que você foque em raciocínio crítico. Por quê? Porque raciocínio crítico não deixa de ser uma interpretação de texto que usa inferências, deduções, uma parte um pouco mais lógica, ou seja, não é um assunto muito difícil. Além disso, se você já estudou raciocínio lógico, sabe que não é uma matéria também tão complicada de aprender. É complicada, né? Toma um tempinho, mas com relação à estatística é bem mais fácil. Então, eu sugiro que você aprenda essas duas matérias, raciocínio crítico e raciocínio lógico, especialmente raciocínio crítico se você ainda não viu raciocínio lógico. Mesmo que você não tenha visto ainda raciocínio lógico, não demora muito para aprender. Eu sugiro que você pelo menos aprenda as proposições, os equivalentes e negações. Para memorizar os equivalentes
equivalentes e negações, dá uma olhadinha no nosso vídeo sobre o macete do vizinho, que ensina você a memorizar os equivalentes e negações mais utilizados nas provas, especialmente da FCC. Agora vamos falar de economia e finanças públicas. Também é uma matéria difícil, especialmente economia, é uma matéria bem complicada e a FCC ela não pega leve, ela pega pesado. Então eu sugiro que, se você ainda não viu nem economia nem finanças públicas, você dê uma olhada em finanças públicas. Foque o seu estudo dessa matéria em finanças públicas, mas também não tente se aprofundar, porque é uma matéria complicada e você corre o risco de perder muito tempo com ela. Então, se você já viu economia e finanças públicas, faça exercícios da banca. Agora, se você não viu nenhuma das duas, foque em finanças públicas, porque ela é um pouco mais teórica, envolve mais entendimentos, acaba sendo mais fácil do que economia, que é uma matéria mais complicada, mais densa, envolve gráficos, envolve uma parte lógica e matemática que é complicada de pegar agora no pós-edital. As outras duas matérias que são cobradas na AP1 é Direito Constitucional e Direito Administrativo. Essas duas matérias são bem clássicas para a área fiscal, então eu imagino que, se você já vinha estudando para a área fiscal, você já tenha estudado essas matérias. Se você não vinha estudando, eu sugiro que você pegue exercícios e foque também na memorização dos diplomas legais, ou seja, na memorização da Constituição Federal e na memorização da legislação. Além disso, faça muitas questões da FCC. Lembrando que a FCC antigamente era conhecida como Fundação Copia e Cola, ou seja, cobrava muita lei seca. Hoje em dia, especialmente para essas duas matérias, não é assim. Ela cobra muita doutrina e muita jurisprudência. Além disso, ela tenta cobrar casos práticos, de maneira que você tenha que raciocinar na hora da prova. Por isso é tão importante fazer exercício da FCC nessa reta final. Por fim, a gente tem direito civil, penal e empresarial, que a gente também chama de comercial. Antigamente era mais chamado de comercial, hoje em dia é chamado de empresarial. Essas três matérias são matérias bem densas para se aprender e o peso delas no edital é bem baixo, porque essas três matérias juntam 15 questões. Ou seja, é bem complicado estudar essas três matérias num contexto de pós-edital, se você ainda não viu, só para conseguir os mínimos. Então a minha sugestão é que, se você for estudar alguma dessas três matérias, você foque em direito penal, porque o direito penal, normalmente a cobrança dele pela FCC é relativa ao Código Penal. Então é mais fácil de você fazer as questões, porque não envolve muita doutrina, envolve mais a memorização do Código Penal e a realização de questões. Não sugiro que você foque em direito empresarial. Portanto, as duas matérias que eu sugiro mais que você foque é direito penal e direito civil. Em direito civil, sugiro que você dê uma atenção especial à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que também era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, porque a FCC costuma tirar muitas questões dessa lei, que é uma lei que orienta o ordenamento jurídico como um todo. Então não é uma lei difícil de se aprender, é uma lei mais tranquila. Eu sugiro que você foque nessa lei. E, como já disse, se você tiver que escolher uma dessas três matérias para estudar, escolha direito penal, porque é mais simples de aprender e a cobrança da FCC acaba sendo uma cobrança mais literal. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente também vai abordar nos vídeos futuros a P2 e a P3 para cada área do conhecimento do edital. Se você tiver qualquer dúvida, manda para mim. Eu também tô fazendo periodicamente lives nos meus perfis no Instagram e no Facebook, então fica ligado que daqui a pouco vem uma live aí pra gente conversar sobre esse edital. Por fim, se você gostou desse vídeo, não esquece, por favor, de curtir, comentar e principalmente de seguir o canal, porque isso ajuda muito a gente a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!